hoje a conexão vai ser totalmente diferente. Quem está apresentando é a mãe do Beno. Meu nome é Elka Krifkin. Vamos nos divertir um pouco, conversar e dar muita risada. Ei, boa, mãe! Conexão Benão hoje com a dona Elka, minha mãe. E ela falou, eu falei assim, não, hoje você abre o programa. E ela, eu nem precisei pedir. Ela falou que não ia, mas fez, né? Aí, Iago. Mandou bem, mandou bem. Mãe, deixa eu te contar uma coisa. Pode. Que você falou, por que eu tô aqui? Porque esse programa, essa ideia desse podcast que eu comecei, hoje é o 6º episódio, se chama Conexão Benão. Sim. Mãe, como que a gente foi conectado um dia? Por mim, claro, né? Eu tava aí dentro, mãe, conectado por um cordão umbilical com você. Tem alguém no mundo que eu tive isso? Não, e você ficou mais do que devia ainda. Não Por quê? queria nem sair. Você nasceu com quase 10 meses. Sério, mãe? Sério. Que tava tão bom assim lá dentro? Você cuidou bem de mim lá dentro, Eu mãe? acho que sim. Eu acho que sim. Me deu de comer, que eu nasci parrudo, gordão, né? Cabeludo. Cabeludo, mãe? Cabeludo, que um cabelo lindo, que todo mundo na Promatre falou, ai, mas que bebê lindo. Mãe, queimei a largada, então. Porque olha isso, não sobrou nada. Finalmente, quando você... Não, desculpe. Quando você nasceu, você era cabeludo, eu achei que você ia ter um cabelo preto maravilhoso. Até os 18 anos você teve. Depois começaram os problemas. E hoje em dia você é um carecão, mas tá ótimo, com uma barba preta bonita. Tá ficando branca já, mãe. Já tá indo, vou ter que pintar o cabelo. É verdade. Você pinta, mãe, não, né? Claro. Imagina. Poxa, tô toda branca, que você quer? Já foi? Já, faz tempo. Mas você vai ter que pintar, é verdade. Hoje percebi que já tem alguns fios brancos. Bom, tava na hora, né? Ficando velho, né, mãe? Oi, mãe, você queria ter um menino ou uma menina? Menino. Eu tenho uma irmã mais velha, a Esther, que vai estar aqui, né? Vou trazer até, né, mãe? Óbvio, né? Conexão Benão tem que trazer minha irmã para eles saberem minhas origens. Isso. Mas daí já tinha uma filha de 3 anos, quando você ficou grávida de novo... Não, eu Vocês queria... tinham alguma coisa de, quero uma menina, quero um menino, tanto faz? Eu queria muito ter um menino, porque eu não ia ter mais filhos, e assim eu tinha um casal. Por que não ia ter mais? Não ia ter mais, porque eu trabalhava bastante, dava aula e saía muito de casa e não dava para conciliar ter 3, 4 filhos. Eu gostaria, acho lindo quem tem família grande, acho a nossa pequena porque só tem 2, mas tá ótimo, sou feliz com vocês dois, com você e até. Mamãe, você era comum já trabalhar na tua época? Não. Porque geralmente as mulheres acabavam sendo donas de casa, trabalhando em casa, e você já dava aula. Isso. E você veio de uma família depois vamos falar aqui do vovô, da vovó, mas de gente que tinha negócios, né? E você nunca quis tocar lá um negócio, a loja? Não. Não, e ninguém nem pensou. Meus pais sempre valorizaram muito o ensino, né? Estudar, e eles queriam que os filhos estudassem. Eu gosto de criança, não sei por que eu fui para professora, e realmente... Você fez pedagogia? Pedagogia, primeiro eu fiz professora, né? Curso normal, aliás, no Caetano de Campos, que era, modéstia à parte, o melhor curso de normal que tinha em São Paulo na época. E eu fiquei muito feliz de ter entrado no Caetano. E eu gostava de criança, eu queria mesmo. Para mim foi uma alegria, tanto que eu só fiquei 33 anos na mesma escola, lecionando com crianças de 6 e 7 anos. E você escolheu? E na primeira série. Só que na minha... sim. Eu digo, escolher para estar no pré, eu acho que me determinaram e eu me... E você adorou? Eu me identifiquei, as mães gostavam muito de mim, porque eu realmente gosto ainda muito de criança. E as crianças também se identificavam comigo. E eu achei eu era feliz em dar aula para as crianças dessa idade. Então, eu nunca procurei mudar.
trabalhava período integral, com pré e primeira série, 33 anos. Na minha época, eu entrei com 19 anos no Colégio I.L. Pérez, na Vila Mariana. Você já conhecia o papai? Vocês já namoravam? Aí comecei a namorar com o papai. Quando eu conheci o papai, eu tinha 19 e ele 26. Nos conhecemos num baile. Opa! E... Papai dançava bem, irmã? Papai dançava. Mas era bom de conversa. E acho que, sei lá, de repente, conversando, como eu gosto muito de falar, e ele também é uma pessoa comunicativa, acho que a gente começou a conversar e tínhamos alguma coisa em comum. E aí começou. Agora, o que eu queria falar é que realmente, naquela época, as mulheres pouco trabalhavam, né? Então, as mães tinham mais tempo de cuidar dos filhos, acompanhavam melhor o desenvolvimento das crianças e tudo. Mas eu acho que, assim, aos poucos, elas também evoluiu tudo isso, elas começaram a trabalhar, e aí começou uma fase diferente, que as crianças ficavam mais na mão de babá do que na mão das mães, né? Você e a tua irmã também ficavam um pouco com a Maria. Com a Maria, com a empregada, depois que ficou 20 e poucos anos em casa, só que ela não era babá. Eu trabalhava à tarde e de manhã ficava com vocês, fazia passeios, ia no clube, ia no Ibirapuera, que a gente morava perto. Enfim, a gente tinha atividades de manhã e de tarde eu ia trabalhar, então eu estava sossegada que eu não abandonei vocês o tempo todo, né? Aí depois vocês foram crescendo e eu também não tinha, assim, também precisava, não tenho vergonha de dizer, ajudar mais em casa, e que eu acho que isso é uma coisa importante. E como eu gosto de trabalhar, tenho energia, e tinha mais ainda, porque na época eu era novinha, então eu comecei a trabalhar período integral. Então eu ia de manhã, ficava, aliás, à tarde, e só voltava para casa mais ou menos umas 6h30 ou mais. Mas eu acho que vocês tiveram uma ótima educação, vocês são independentes, não foi por isso que vocês ficaram largados, né? E tinha uma pessoa de confiança que acompanhava vocês. Mas, na idade que vocês estavam, a escola era perto de casa, vocês vinham a pé, voltavam a pé, voltavam a pé, então deu tudo certo, e assim eu fiquei 33 anos na escola. Eu cheguei a me aposentar e ainda continuei trabalhando. Aí depois eu achei que eu estava com 52 anos, eu falei, eu acho que eu já estou um pouco mais de idade, eu devo me aposentar e dar oportunidade para novas professoras, inclusive novas e novas de idade, terem. E aí eu me aposentei deixa eu fazer o cálculo. 30 anos. 30 anos. Não, faz 30. Acho que é 1992, isso. Em 1992, eu tinha 52 anos, resolvi me aposentar. Não, acho que foi 95. 95? Porque estamos em 2025, faz 30 anos, está com 82. Desculpe. Ixi, entreguei. Não faz mal, faz 30 anos. Em 1995 eu me aposentei, e agora, quando penso assim, eu dou risada. Falo, meu Deus, eu era nova, jovem, podia ter continuado a trabalhar, né? Mas eu não me arrependo, porque como eu gosto assim de pessoas, gosto de ajudar. Eu agora sou voluntária do TNA também. Logo em seguida arrumei um emprego, que eu estou 30 anos, e eu me sinto muito feliz ajudando o próximo. Você não parou, né, irmã? Eu não parei, ao contrário. Você descansou do que era lá o seu trabalho de 30 e poucos anos, que você foi voluntária, e uma super voluntária até hoje, né? Até hoje eu continuo, e acho que assim, eu me doei muito para o Pérez, e agora eu estou me doando para o TNA.
Então, agora estou numa fase também mais tranquila, mas no início que eu comecei, eu ia praticamente todos os dias na instituição, ajudei a montar um bazar que ajuda a melhorar os programas para os nossos usuários. Então, eu me sinto muito feliz. E acho que me aposentei na idade certa, né? Hoje, que era comum na época também, que era né? comum na época. Inclusive, eu poderia ter me aposentado com 25, me aposentei com 28 pelo INSS e ainda continuei trabalhando mais, né? Aí acho que já estava um pouco cansada, porque eu comecei super nova e com 2 períodos, então eu resolvi me aposentar, inclusive também porque o meu marido se aposentou. Então eu pensei, agora vamos ficar em casa um pouco juntos os dois. Ah, o papai foi antes que você? Eu achava O que foi depois. papai se aposentou em maio, e eu no mesmo ano, e eu me aposentei no final, em dezembro de 95. Foi isso. Gozado. E o papai, eu lembro, a gente ficava mais preocupado, porque ele era tão com o trabalho. Você não, a gente achou que você ia tirar de letra e de fato, né? Você foi lá ser voluntária. Conta o que é TNIAD, porque muita gente não sabe, né? Na verdade, o TNIAD me preencheu muito espaço. O TNIAD é uma instituição que ajuda as pessoas necessitadas da colônia judaica e também da coletividade maior. Então, eles fazem um trabalho muito bonito, e temos uma sede na rua Newton Prado, e esse bazar que nós fundamos, algumas amigas juntas, na Rua dos Bandeirantes, tudo no Bom Retiro. E o TNA tem uma parceria com o governo do estado, fez muito tempo o Bom Prato, comida do Bom Prato. Hoje em dia, eles dão o sopão para as pessoas necessitadas lá do Bom Retiro, dão cesta básica, enfim, é um programa muito bonito, dirigido pelo presidente, o rabino Davi Weitman. E hoje a instituição deve ter mais de 1.500 pessoas que almoçam no refeitório comunitário, na rua Newton Prado, onde é a sede do TNIAD, recebem kit laticínio, kit higiene, kit Shabbat, recebem comida feita por voluntárias que fazem uma comida gourmet para os necessitados, para os usuários. Então, o TNIAD parece uma grande família. Eles têm muito carinho das voluntárias, tem uma equipe de 200 ou mais voluntárias, em vários setores dos programas do TNIAD. E eu lembro de uma que você trabalhou, quase era um empreendimento, que era o brechó. Isso. Como agora vocês chamavam? Brechó TNIAD, que mudou para Bazar TNIAD, que fica na Rua dos Bandeirantes. Mas você que começou isso lá, Nós, né? que começamos com uma amiga, que ainda é minha amiga até hoje, a Sônia, e mais uma turminha que também colaborou muito, mas que hoje em dia já está aposentada, também com mais idade acabaram saindo. E eu tenho que falar o que significa o TNIAD. O TNIAD significa TNIAD, estenda a sua mão. Então, o nome eu acho que é muito significativo e o trabalho é maravilhoso, tanto da equipe toda que trabalha, dos voluntários, todos têm um grande carinho lá, parece uma grande família, a família TNIAD. Sim. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte. E eu lembro que você gostava muito de... Mamãe, deixa eu voltar um pouco atrás na história da nossa família, porque você nasceu em Belém do Pará. Que é uma coisa que quando eu falo, minha mãe é de Belém, como assim, né? Eu aqui em São Paulo, minha mãe de Belém, sabem que a gente é de origem judaica, meus avós, seus pais, poloneses. Isso. Eles tiveram que fugir do Holocausto. E por que eles foram parar em Belém do Pará? Olha, isso daqui é eu não sei, eu também até hoje não sei. Só Por sei algum parente que foi? Isso, 2 irmãos da minha mãe. Da sua mãe? Vieram para Belém do Pará. Antigamente, os judeus vinham muito aqui para o Brasil, para o Nordeste, tanto que hoje ainda tem, né, os cristãos novos para Recife,
Manaus, Amazonas, enfim. Porque era mais perto chegar aqui do que vir para São Paulo, provavelmente. Provavelmente. Da Europa. Via de navio, né? Isso. E aí, esses 2 irmãos da minha mãe vieram para Belém do Pará. Aí, meu avô ficou doente e também estava começando o problema da guerra. E esses 2 tios trouxeram a família toda para o Brasil. A minha mãe já era casada e tinha uma filha de 2 anos e meio. E o meu pai, a família dele, só sobrou um irmão. Todos morreram no Holocausto. E acho que você já falou que eles vieram da Polônia, né? Isso mesmo. Então, vieram da Polônia. Não lembro o nome da cidade, você lembra? Kielce. Kielce, isso. E Radom. Parece que a mamãe era de Kielce. Agora já estou fazendo um pouco de confusão. Eu sei que vieram de Kielce e Radom. O seu avô era de uma cidade, de uma cidade. De outra. Aí foram para Belém. Aí foram para Belém. Com a tia Nunha, a Rebeca, né? A filha mais nova. Já veio com a minha irmã, que se chama Rebeca, tinha 2 anos e meio. E a família, acho que depois um pouco... E era um caché lá em Belém do Pará. Isso há 1936, mais ou menos, que eles vieram. Quase 70 anos atrás. Não, mais, né? 1936. Ah, foi 36? Eu achava que era... 36, não, 36. Então, 80 então anos quase. Bastante tempo. E ficaram, acho que 12... Os meus pais ficaram mais tempo em Belém. Acho que uns 12 anos. E comendo caché. E naquela época não tinha quem... A carne não dava para comer, que não tinha quem matasse o boi ou a ave, então não tinha como comer. Então, ficaram comendo praticamente 12 anos de peixe. E aí, depois, eu acho que se cansaram. Tinha uma colônia grande, sefaradi, e meus pais são asquinazi. E acho que os irmãos da minha mãe foram se cansando. Um foi para o Rio, 2 vieram para São Paulo. E a minha mãe acabou ficando com meu pai, que meu pai gostava muito de Belém. Eles foram muito bem acolhidos lá. Então, eles estavam felizes de morar em Belém e não tinham vontade de sair. Mas nessa época, a família morava todo mundo perto, assim? Sim. E era que nem a gente, eu lembro de criança... A gente indo na casa da tia Nunha, do tio Ciber, comemorando Yom Kippur, as festas judaicas. Isso. Essa coisa de reunir a família sempre teve? Graças a Deus. Você lembra de criança disso? Olha, de criança eu não lembro, mas assim, por exemplo, os tios... Eu tinha 6 anos, quase 6. Quando você veio para cá, para São Paulo? Para São Paulo nós viemos, isso eu lembro na época do Natal. Não sei porquê, mas então você era muito pequena. Eu era novinha. Você lembra de Belém alguma coisa? Muito pouco. De Belém, eu fui visitar Belém, porque eles comentavam muito que nós íamos no Jardim da Pólvora, as mangueiras que tem em Belém, a comida. Então nós fomos visitar, mas realmente eu não lembrava de nada. E a nossa casa onde nós morávamos, eu não sei se era a mesma que nós fomos ver, mas assim, por dedução, achamos que era uma que antigamente eram aquelas casas que tinham, não era sobrado, mas as janelas ficavam mais altas, eram terras com janelas mais altas. Acho que nós vimos a casa, não sei dizer. Quando eu fui em 2017, já não tinha, a casa tinha sido destruída lá. Pois é, fomos na sinagoga. Mas fui na sinagoga. Na sinagoga que meus pais rezavam, eu fui. E acho que eu queria falar mais alguma coisa. Mas de Belém você não lembra muito? Não, de Belém eu não lembro, mas eu sei que meus pais foram muito felizes até que teve um problema lá. Minha irmã que caiu justamente dessa janela e acabou falecendo. Então, isso atrapalhou. Minha mãe ficou doente e meu pai era uma pessoa muito religiosa e ele encarou a morte da minha irmã de um jeito e a minha mãe de outro. E você já tinha nascido quando você morreu? Você nem tinha nascido? Não, só a tia Nunha. A tia Nunha. E aí eu sei que a mamãe acabou ficando doente, enfim. Aí viemos para São Paulo.
onde a família, os 2 irmãos e a irmã... Não, aliás, os 3 irmãos e a irmã já estavam aqui. Já estavam em São Paulo, isso. E a decisão foi por causa da menina? Qual que era o nome Foi, mesmo? Miriam. A Miriam que morreu? Tinha 1 ano e 7 meses. Nossa, quando faleceu, muito triste. Isso deixou a minha mãe diabética, deixou a minha mãe com... Aí, depois disso, nasceu o meu irmão, o Mailer, e depois eu. Eu sou a caçula. Qual que é a diferença tua para o titio? 2 anos? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, e da minha irmã são quase 9 anos e 7 meses, quase 10 anos. E, irmã, Elka é alguma tia? Elka, alguma... Então, Mãe do vovô, da vovó? Não, é uma irmã. Ah. Tinha uma irmã, a família Que é comum homenagear alguém, né, da família. Da família, isso. E aí eu recebi o nome de Elka por causa dela. A família do meu avô foi toda eliminada, né, por lado do pai. Sobrou um irmão que foi morar nos Estados Unidos e que meu pai ficou muitos anos procurando. Não sabia se ele estava vivo ou não. Achava que ele tinha morrido também. E, no fim, ficamos sabendo que ele morava nos Estados Unidos. E aí foi a maior alegria. Isso eu consigo lembrar que foi assim, uma coisa muito emocionante. Eu era ainda novinha, mas eu consegui lembrar porque foi assim, uma coisa que deu tanta alegria, né? Meu pai era uma pessoa muito bondosa, muito religioso, e isso ajudava, acho que a fé ajudava muito ele. Então, ele ficou assim extremamente feliz. E esse meu tio, ele era casado, tinha 2 filhos, não preciso dizer que mataram a esposa e os 2 filhos. Então, ele ficou viúvo e acabou conhecendo uma senhora que também foi casada, mas mataram o marido, e os 2 casaram e tiveram 2 filhos, que são nossos primos, que moram nos Estados Unidos. O Manny e o David, e a esposa era a tia Anne. A tia Anne, isso. E a tia Anne foi a primeira pessoa que eu vi com os números gravados do campo de concentração. Do campo de concentração. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado. Então, essa é a história. Acho que eles sofreram muito, e por causa disso, muitos, assim, essa turma mais antiga, da minha mãe, do meu pai, da minha tia, eles eram um pouco deprimidos por tudo que eles passaram, né? Lógico. E vocês acabaram vivendo isso muito também, né? Na verdade, também. Nem a dúvida que nós também pegamos bastante. Não foi pouco, porque ficaram muito tempo revoltados, tristes. Enfim, dizimaram a família toda. Tínhamos tios na Alemanha, tínhamos tios na França, e a família ficou praticamente reduzida a nada. Alguns anos atrás a gente descobriu um primo na Argentina, né? Isso. Também foi uma emoção grande. Foi uma emoção grande, porque também naquela época os judeus iam muito para a Argentina. Sim, a colônia lá é maior que aqui. A colônia ainda é maior lá, exato. Então, descobrimos isso, descobrimos que temos mais também primos nos Estados Unidos, que eram para o lado do meu pai. Da minha mãe não descobrimos mais nada, foi tudo embora. E o vovô, o que fazia lá, mãe? O vovô tinha... Belém, né? Eles tinham loja. Loja também? Loja, mas de tecidos. Tecidos. Eles importavam tecidos de fora, casimira, tropical, porque naquela época se andava muito de terno, né? Mesmo em Belém? Em Belém. Nossa. Tem fotografia do meu pai. Meu pai gostava de andar arrumado, e ele andava de chapéu, e ele tinha aqueles ternos de casimira inglesa, e estavam bem lá, estavam bem. Mas depois também perderam. Eu lembro que a minha mãe contava que chegou, não sei o que aconteceu com o navio inteiro de mercadoria, perderam tudo. Aí esse tio que resolveu, que trabalhava com meu pai, o Natan, resolveu ir para o Rio, e o meu pai continuou em Belém porque ele tinha uma loucura por Belém. Ele só foi embora por causa da minha mãe,
depois daquele acidente da minha irmã, minha mãe ficou muito mal e queria ficar do lado dos irmãos e da irmã, justamente. E daí vieram? Daí vieram. E aqui? Aqui começou, meu pai, os meus tios já tinham loja. Ah, também? Loja? Eles sempre eram um negócio de comércio, né? Comércio. Mas aí já era roupa. Masculina, aliás, né? Nunca feminina, mas do lado masculino. E meus tios trabalhavam os dois juntos. Esses que vieram para Belém, esses continuavam como sócios na loja de roupa masculina, de artigo masculino melhor, porque tinha sapato, tinha muitas coisas, né? E o meu pai, e nós viemos morar, eu não sei, não é Vila Mariana, nós morávamos na Praça da Árvore. Sim. Não sei se é Jabaquara, Planalto Paulista. Ainda não é Jabaquara. Tá. Porque é o comecinho, né? Nem imagino como era naquela época. Eu, a Praça da Árvore já conhecia com o metrô, a loja lá do vovô. Não, então, lá tinha tocando. O bonde. Tinha bondinho na época. Bonde, isso, na época. Eu não sei, e os meus tios estavam lá. Por que eles foram parar lá? Eu também não conheço essa história, mas tinha muito judeu também na Vila Mariana, né? E tinha, inclusive, sinagoga, tinha escola do Pérez, onde eu trabalhei, então tinha bastante judeus. Depois saíram e foram para Higienópolis, mas tinha bastante no Bom Retiro e tinha bastante em Higienópolis. Nesse pedaço na Vila Mariana, tá. Bastante. E aí, como meus tios moravam lá, meus pais vieram também e abriram loja, claro. Também loja masculina, para ficar a família perto. E tinha um tio, que era o irmão mais velho, esse morava no Bom Retiro, o Henrique, né? Esse morou no Bom Retiro. E ele era kasher, então para ele era muito bom o Bom Retiro, ainda tinha, e até hoje tem a comida, né? Kasher. Antigamente era muito difícil, hoje está bem fácil, tem bastante lugares, então não é tão difícil ser kasher, mas antigamente era. E a minha avó usava peruca, de tão religiosa, pro lado de pai. Desculpe, mãe, por lado de pai não eram tão religiosos, mas os filhos, nenhum ficou muito religioso, só o Natan, que era do Rio. E quem ficou religioso, que não era de uma família religiosa, foi meu pai. Meu pai ia toda semana na reza, no Shabat, e não é por ser meu pai, era uma pessoa super maravilhosa, uma pessoa do bem, honesto. Todo mundo adorava ele. Seu Benjamin? Benjamin. Como chamavam ele? De Benjamin mesmo? Era o nome dele, né? Era Banish. Em polonês? Não é bem... Acho que sim, pode ser polonês. Mas aqui, e lá em Belém do Pará... Ou Yiddish. Vocês falavam o quê, mãe? Português? Yiddish. Meus pais falavam, aprenderam... Não, com então, vocês. Comigo, português. Falavam Yiddish um pouco, mas mais português. Mas você entendia tudo de Yiddish? Yiddish eu entendia tudo. Infelizmente, eles morreram muito cedo, os dois, e eu perdi um pouco. Mas até hoje eu lembro bastante. De várias palavras. Consigo entender, mas não consigo falar, porque não tinha com quem falar. Sim. O Saul, o papai, não fala, então aí eu perdi um pouco da fluência, né? Porque o Yiddish a gente tem que falar. E na loja você nunca se envolveu, mãe? Se envolver. Trabalhou na loja? Até eu trabalhei na loja. Olha, foi muito, muito legal. Porque assim, a vida era em torno da loja, né? Exatamente. Nós morávamos na Domingo de Moraes, mas no começo, né? Não, Domingo não, é Jabaquara. No comecinho. Até eu estou esquecendo. Da Avenida Jabaquara. Nós morávamos no começo, no 889. Você lembra o número? E era um predinho... Me humilhou agora, eu não lembro o número onde a gente morou a vida inteira, na Fonte Celso. E era um predinho, assim, só de um andar, e embaixo eram lojas.
E tinha uma farmácia de japonês e uma loja de judeu, porque o dono do prédio era judeu. Então tinha... Ele locava. Locado por 2 judeus. Um era o papai e em cima tinha 1, 2, 3, 4 só apartamentos. Então nós morávamos em cima. Ah, vocês moravam em cima da loja. Em cima da loja, isso. E isso era bom, porque quando chegava Natal, no Novo, eu adorava. Então, nós íamos para a loja ajudar. E a minha mãe também ajudava na loja. Porque não tinha, assim, funcionário. Depois que comprou a outra loja, que tiveram um funcionário que era maior. E o meu irmão, que desde os 9 anos também ia lá ajudar. Então, acho que tinha, assim, o sangue de comerciante, talvez, né? Talvez não, com certeza. Bastante. E, só que o papai, ele não tinha, assim, muita paciência, sabe? As pessoas gostavam. Vou contar porque é um detalhezinho. Que experimentavam, a pessoa não queria levar, ele ficava nervoso. Ele ficava nervoso e a mamãe já era mais... Ele não gostava de atender, na verdade, né? Não tinha paciência, sei lá, com o público. Que barato. Não tinha muita paciência. E ele era Mas do que você conta, sempre era um cara calmo, não era... Então, um cara super exatamente, um cara super tranquilo. O papai conta que ele adorava boxe. Adorava assistir, que ele ficava lá. Isso, ele ficava lutando junto. Mas era uma pessoa extremamente calma, religiosa. Mas tinha que aceitar a roupa que ele... Mas ele não tinha muita paciência. E mostrava 1 e mostrava 2, 3. Quando chegava uma hora, ele já queria perder a paciência. Que barato. Aí a mamãe ajudava. Eu sei que foi isso. Mas, assim, estudamos em boas escolas. Você estudou no Bandeirantes aqui em São Paulo, Eu estudei no Bandeirantes, quando Bandeirantes era Bandeirantes com B maiúsculo. Ainda é, né? Ainda é, mas eu acho que era época... mais. Era uma época áurea do Estudou Bandeirantes. francês, latim. Francês, latim, tudo que tinha de direito. Mesmo? Piano, mano? Tocou piano? Tocamos piano porque meus pais achavam importante, mas ninguém saiu virtuoso. Aí todo mundo só estudou um pouquinho, mas ninguém, assim, vamos dizer, partiu para a música, né? Mas eu sei que nós tivemos uma infância um pouco triste por tudo que a minha mãe carregava, então ela era super medrosa, nada a gente podia fazer, porque tudo era perigoso. E foi isso. Mas, graças a Deus... Ela se tornou extremamente protetora. Protetora. Por causa da morte da filha. Isso. Mas isso mexeu com ela bastante, né? Tanto que ela ficou diabética, ficou com um monte de problema. Talvez fosse o destino, né? E é isso aí, mas... E os dois, né, mãe? Tiveram diabetes e acabaram você... Não, o meu pai tinha asma. Asma. Mas asma naquela época não tinha muito recurso, sabe? Então, eu acho não, tenho certeza que se fosse hoje, os dois estariam vivos, né? Com certeza. Morreram muito jovens. A mamãe morreu com 59, o papai com 64. Ele antes, ela pouco tempo depois. E você tinha quantos anos? 27, não tinha pai nem mãe mais. Você perdeu o pai com 25? E a mãe com 25. Até estava o quê? Com 1 ano de idade? Até tinha 2, né? 2? 2. Não, foi muito triste. Foram anos pesados para mim, porque, de repente, eu já casei e a minha mãe estava doente. E naquela época não tinha UTI. Né? Ficava em casa? Ficava em casa mesmo? Não, eu digo o seguinte, quando o meu pai passou mal, ele foi para um hospital, que a UTI era dentro do quarto. Tá. Não tinha os recursos que tem hoje, Não tinha os recursos, Acho que nem o conceito de UTI, eu acho que não tinha. Estamos falando de 69. 60, eu casei em 66, 68, 69, isso mesmo. Aí tinha os melhores médicos da época, isso eles tiveram. Melhor hospital? Tiveram também. Só que não tinha o recurso necessário. Então, o meu pai morreu e a minha mãe 2 anos depois também. Tinha problema de circulação e tudo, diabetes. Eu acho que hoje em dia ela não teria morrido. Não, tem um monte de Nem remédio, tenho dúvida. Eu tenho
Maior mágoa disso, que hoje ela poderia viver mais, né? Mas estamos falando aí de 56 anos, né, mãe? E talvez foi o destino dos dois, não sei dizer. Descansaram. Mas descansaram, isso. E é isso aí, foi uma vida boa. Agora estamos aí, graças a Deus, né, Beno? Mãe, me conta assim, teu segredo. Você vê, você lembra do número do lugar onde você morou há 1000 anos atrás? Eu não lembro nem na Afonso Celso. Você lembra o número da Afonso Celso? Afonso Celso, 92. 92, eu não lembrava. Eu não juro por Deus que eu lembrava. Não, olha... E eu morei lá, sei lá, 30 anos da minha vida. Como você faz para ter essa cabeça? Minha mãe, até para o pessoal saber, ela vira para mim, você viu que lá onde era a Livraria Cultura, agora é o Magalu, e fizeram uma loja linda e maravilhosa? Eu falei, pô, mãe, não sabia. Ela tá mais ligada e você lê todo dia, você tá atenta. Graças a Deus eu tô. Agora com o Instagram. Aí também. É pena que eu ainda não sei mexer em tudo. Que isso, só mexer super bem. A memória... Você só não gosta de pôr o teu cartão de crédito no iFood, nesses negócios? Eu tenho medo. Aí você tem medo. Você não confia. É que, infelizmente, a mídia assusta a gente, né? Na vez eles informarem, eles assustam. Eles deviam dar a notícia. Eu acho que é importante saber que tem todos esses problemas com cartão, que se rouba. Mas eu não sei, eu acho que eles comunicam de um jeito que deixa a pessoa apavorada e não é por aí, né? Poderiam fazer... Bom, pode ser que seja uma coisa assim minha disso, mas eu acho que assim, é errado. Eles se aproveitam muito disso e os canais de televisão, é a mídia mesmo, que fica o dia inteiro martelando isso na cabeça do público. Mas você é muito antenada, mano. Você lê o quê? Jornal até hoje? Revista? Olha, eu leio a revista. Vê tudo quanto é noticiário? Eu gosto de ver as notícias. Quando eu acordo, nem sempre eu posso logo ver, mas é uma das coisas que eu primeiro vejo é as notícias do dia. Porque aí, infelizmente, você já sabe o que tem de bom e ruim no dia. Ultimamente, né? Mais ruim do que Mas, ultimamente, é muito triste. Eu não assisto televisão de manhã nem à tarde. Eu ligo mais ou menos umas 6 horas, porque as notícias são repetitivas a manhã inteira, a tarde inteira. Então, eu tenho todo o tempo do mundo de 6 horas saber o que está acontecendo, né? E aí eu não quero também, que eu não gosto. Isso daqui a gente lê, já fica 7 horas da manhã deprimida, não preciso. Eu parei de ler jornal por causa disso. E o jornal, de vez em quando eu vejo que tem alguma coisa que me interessa, eu leio. Mas como eu vejo muito pela internet, isso eu acho bom. Aí eu me atualizo na internet. Mas eu gosto de saber das novidades. Então, isso que eu ia falar, que eu acho que você gosta de estar por dentro da política e da economia, é um negócio que você não quer... Quando vai conversar com alguém, você até gosta de estar por dentro, dar opinião. Sempre foi assim, né, mãe? Eu gosto. Eu acho importante. Eu acho que assim, eu conversava muito com a Nunha, né, com a minha irmã. Era um barato. Ela era na parte econômica. Mega antenada. Ela era mega antenada em Até hoje eu vou lá. Beno, o que você acha aí desse governo? Daí a gente começa a falar, mó barato, 91 anos. É um barato, mas ela comigo, ela tinha condições de ler o jornal mais cedo, e quando nós nos conversávamos, né, pelo telefone, ela começava, você leu? Você viu o que aconteceu? Aí eu ainda estava assim, sem saber da notícia. Não, eu vou ler, depois eu vou ver. Pô, então ela te puxava, você tem também. Aí... E você tinha uma irmã 9 anos mais velha que deve ter te ensinado muita coisa, né, mãe? Então, na verdade, assim... Como ela era bem... 9 anos é muita coisa. É muita coisa. Ainda mais criança, né? Aí ela casou, então os programas dela eram diferentes. Com quem eu saía naquela época? A gente ia nos bailinhos, que foi onde eu conheci o papai. Saía com as primas, que tinha a idade mais próxima. A minha irmã, né, a Rebeca, já tinha outras preocupações para casar, outra coisa. Então, aí depois casou, teve os filhos. E aí eu fiquei muito feliz com 18 anos de ser tia, né, que é a minha sobrinha mais velha, Clara.
depois os meninos, o Manfredo, o Beni. Então, eu fiquei muito feliz, né? Que eu era nova e tinha uma sobrinha. Foi muito bom. Mas, assim, da gente sair juntas foi pouco. Começamos a sair mais tarde, quando eu me aposentei. Aí, depois também, eu trabalhava o dia todo. Tive uma vida, assim, social diferente da dela, porque eu trabalhava, ela era mais da comunidade, que ela participava. Então, a gente não saía muito juntas. Então, eu tive amiga do trabalho, que eu, graças a Deus, sempre tive. Hoje eu tenho do TNA, que a gente sai. E então, desculpe, continuando, eu mais velha que nós fomos sair juntas. Íamos toda terça-feira no cinema, e fazíamos programa, e íamos jantar fora, tomava um lanchinho, ia num restaurante, foi muito bom. Foram anos muito bons, que deu muita alegria para nós e que a gente não se esquece até hoje. Ah, né? Lógico. Eu comecei aqui falando de família, não esqueço até hoje as festas que tinha na casa da tia Nunha, tio Ciber, todo mundo junto. Isso. E hoje em dia você que congrega muito a família ficou grande, não dá para ficar todo mundo junto nas festas, mas é uma coisa que você gosta, né, mãe? Gosto. Eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. Eu fui educada que família é família e eu acho isso muito importante, né? E eu adoro todos, eu tenho essa criançada linda agora, pequenininhos. Uma nova leva, né? Uma nova leva, e eu acho que é importante, né? É isso que sustenta a gente, que dá alegria. Dá trabalho, mas é um trabalho que compensa. Dá prazer, né, mãe? Dá mais prazer. Para mim é muito gratificante e eu fico feliz de ver que eles gostam de vir. Tanto os pequenos gostam de vir, de participar dessas nossas festanças, né? Como os adultos. E acho que também foi importante, assim, que a gente se uniu muito nos aniversários, né? Nos aniversários a gente comemorava muito. Agora que deu uma diminuidinha, porque a família cresceu muito, e graças a Deus... E a gente não consegue. Né? E a cidade tem uma dinâmica diferente, também. Né? O mundo... Exemplo, a gente ia para lá e para cá, agora é trânsito, é todo mundo com pouco tempo, então a gente já não se encontra como antigamente. É desgastante. Eu sinto falta disso, porque eu estava muito acostumada, né? Principalmente de domingo, almoçar com meu irmão, que infelizmente faleceu, mas eu percebi que os filhos dele começaram a casar, aí já tinham as noras, aí começaram a vir os netos, a gente chegava no restaurante, mesa para 10, para 15, é difícil, ainda mais agora, então, pior, né? Então, as coisas mudaram, mas o importante é que, enquanto nós éramos mais jovens, a gente aproveitou muito isso, e isso construiu o quê? Que nós somos uma família unida, graças a Deus, que me dá muita tristeza de ver famílias que irmão não se dá com irmã, que não se dá com primo, não se dá aqui, não se dá lá. A nossa família é bem unida, né? Você até, para mim é uma alegria grande ver que são irmãos que se curtem, que se dão bem, né? Isso é muito importante, eu valorizo isso muito. E eu fico feliz. Né? E nas datas especiais, quando você fez 80 anos, veio a família inteira. A tia Nunha ano passado com 90. Ano que vem o papai faz 90 também. Vamos fazer algo especial, se né? Se Deus quiser. A gente está sempre junto. E religiosamente, todo sábado a gente está na tua casa almoçando. E me veio até uma coisa na cabeça. Teu neto, o Diego, uma vez, falou que preferia almoçar na tua casa do que ir para onde? Você lembra disso? Lembro, para Disney. A gente tinha ido para Disney um ou 2 anos antes, eu não lembro. Ele tinha 7 anos de idade, com 9 ele falou que preferia comer na tua casa do que ir para Disney. Minha mãe, você quase enlouqueceu, né, mãe? Então, é isso que me dá alegria, né? Me dá alegria de ver, assim, desde que eu casei, eu faço almoço de sábado. E um belo almoço. Tudo bem que vocês eram pequenininhos. Tudo bem que vocês eram pequenininhos, né?
mas agora já estão grandes, tem os netos, tem a namorada. E eu fico feliz que eles adoram vir. Eu sinto isso, porque eu acho que se eu não sentisse essa alegria e essa vontade de vir na minha casa, eu não iria fazer toda semana. Não, e o mais louco é que você ainda fica ansiosa, nervosa. Não, parece que... Você sente que toda vez que a gente vai almoçar lá, que fosse como a primeira vez, um evento? Não, é que eu quero que seja tudo perfeito, que a comida saia direito. Eu tenho muito disso, né? Sou um pouco perfeccionista. Um pouco? Um pouco bastante. Minha mãe é daquele tipo que faz assim, está sujo. Eu acho que melhorei um pouco. É o seu toque, né, mãe? Melhorei um pouco. Não precisa melhorar, tá bom. Chegou até aqui assim. Eu acho que assim, gosto das coisas bem feitas, organizadas. Isso acho que eu vou morrer desse jeito. Não consigo ser diferente. E acho que assim, quando eu faço esse almoço, eu quero o melhor para vocês, né? Para a gente estar alegre, comer, falar, mãe, a comida tá boa, o feijão tá maravilhoso. Então eu fico feliz, né? E espero poder continuar aí por muito tempo. Se Deus quiser. E os nossos encontros nas datas religiosas nossas, no Ano Novo, na Páscoa. Espero que Deus também, que me dê saúde, que eu possa continuar firme. Porque a família cresceu, está muito bonito quando nós nos reunimos, né? Tem os mais velhos, tem os médios, tem os pequenos, e é muito bom. Tem até nenê, tem o Noah, tem um ano e pouco. E tem um ano e pouco, e tem os gêmeos, que são 2 fofinhos, enfim, a nossa família é linda e eu curto muito. Agora, falando de família, dei muito trabalho quando era pequeno? Mais ou menos. Mas dei mais que até, né? Você era danado. Eu de escola não era dos mais... Não. Mas... Justo eu, filho de uma de uma professora, não era muito de estudar, olha, né, Beno, o importante é que você sempre estudou, deu alegria, deu um pouco de trabalho, mas você era honesto, que é importante, né? E chegou onde chegou, não é verdade? E os princípios que você tem são princípios que eu valorizo. O seu tipo de viver, de personalidade com os filhos, com a Silvana, com a gente. Então, isso que me dá orgulho, né? Não, mas eu pergunto porque é gozado, né? A gente vê o tempo passando e às vezes eu lembro dos meus tempos de escola, porque eu não tava nem aí, né, mano? Eu dei trabalho lá. Papai, lembra me dando aula particular de matemática para passar? Lembra quando eu quase fiquei de hebraico? Na 5ª série, esse eu nunca vou esquecer, mãe. Você me levava na Roselena. Em dezembro, todo santo dia na Roselena, que era professora de hebraico, eu quase repeti de ano para o de hebraico e Torá. E hoje eu falo rindo, na época eu queria morrer, né? Era uma desgraceira aquilo, puta, como eu sofri. Mas eu acho que hoje você sente o quanto isso foi importante na vida da gente, né? Eu acho. Não sei se você não valoriza. Não, sim. Não, na época, na época, sim. Óbvio que tudo era muito difícil. Hoje, olhando para trás, falo, se não fosse minha mãe pegando no meu pé, falando, vai, estuda, a nota não tá boa, isso e aquilo, eu ia ser quem no meu trabalho, nas minhas coisas pessoais, né? Exatamente. Mas, demorou, não é um negócio que é da noite pro dia. A gente não entende, a gente é pequeno, né? Exato, e cada um também é cada um, não é? Então, tem uns que vão melhor... Hoje também eu sinto que quando eu comecei a lecionar, as crianças eram de um tipo, e um dos motivos que eu acho que eu me aposentei, que eu vi que estava mudando tudo. Eu ia até te perguntar isso, nesses 33 anos, o que mudou? Eu esqueci de falar isso, porque eu acho que é muito importante. O que acontece? As crianças eram diferentes, as mães cuidavam mais das crianças, né? Aí elas começaram a trabalhar e as coisas começaram a se modificar. Antigamente, as crianças, os pais viviam... Ninguém se separava como se separa hoje em dia. Aí começou toda essa problemática e eu falei, puxa, isso daqui não é para mim. Mas você sentia o reflexo... Nas crianças. Da casa nas crianças, no dia a dia lá na escola. No comportamento, exatamente. Mais rebeldes, mais defensivas, mais agressivas, o quê? Isso, Tudo isso. E muito mais. E muito mais. Aí isso começou a me incomodar. Eu falei, quer saber?
chega, já trabalhei 33 Já não era tão prazeroso estar Já não estava, porque para mim eu queria dar o melhor, queria que eles aproveitassem o máximo a escola, né? E a escola começou a ser oba-oba e muita brincadeira, e para mim isso começou a incomodar, né? Então eu falei, chega. E mesmo também... a educação mudou, mãe? Da parte da escola, a pedagogia? Ah, sim, tudo evoluiu, né? Agora, então, eu nem sei. Agora, então, mudou de vez, né? De vez. Ah, imagino. Muita coisa para o bom, mas muita coisa também para o ruim, né? Então, eu não sei quem está dando aula hoje, como que dá... como que está acontecendo. Deve ser muito desafiador, porque, bom, crianças da idade que você dava, não sei dizer, mas as mais velhas, por causa de celular e todo o problema de atenção, eu né, vejo que até as crianças pequenas hoje são diferentes. Nascem já diferentes. Sim. Nascem quase falando, já, não sei, coisa louca, né? Os bebês, é muita informação, muita coisa, acho que até os bebês já estão tudo louco, né? Já não são iguais. Mas é bom também, porque o mundo está evoluindo. Ah, sim. Né? Agora, com inteligência artificial, vai ela saber para que caminho os estudos vão. Vão, né? Exatamente. Mas você parou numa época boa, né, mãe? Você estava com saúde, estava bem. É que hoje a gente para... Lembra, outro dia a gente estava indo para o banco e você falou, agora... Era o dia lá que fez 30 anos que você se aposentou. E eu fiquei em choque. Eu falei, como assim, mãe? Você tinha 52 anos, eu tô com 55, eu nem parei para pensar em me aposentar. Desde aquele dia eu falei, opa, deixa eu pensar aqui no meu plano, né? Não, mas eu acho que assim, hoje em dia, eu com 52, eu não sei se porque minha mãe morreu com 59, eu achava que eu já estava velha. Então, e justamente que eu trabalhava com criança mais nova, pequena, né? Uhum. Eu falei, quer saber? Eu acho que chega. Deixa eu sair enquanto todo mundo gosta de mim, que eu tô bem. Não, que eu tenho de amigo do Pérez, que te adora. Não, outro dia mandaram no grupo uma foto sua com outra professora. Beno, olha tua mãe aí. Ela tá super bem. Eu falei, pô, minha mãe tá ótima, impressionante. Então, e aí eu achava que eu tinha que me aposentar quando eu estava bem. Não quando eu já falava, pô, tem que outra vez trabalhar. Eu tinha que trabalhar e sair para trabalhar com vontade, com prazer. Né? E também, mãe, depois de tantos anos de luta, financeiramente... estabilizou lá em casa, graças a Deus, a vida melhorou, isso eu nem falei, mas eu nem precisava, podia até... Eu lembro de vocês dois lutando muito, o papai, eu lembro eu pequeno, ele ia para Itatiba, né? Itatiba. Que ele foi fazer a engenharia civil, ele era engenheiro agrônomo. Isso. Agrimensor, né, que ele gosta de falar. E daí ele foi se formar, eu vi o papai se formando. Exato. E ele fez esse estudo, todo esse esforço aí para ter condições melhores lá para gente, né? Sim. E realmente ele conseguiu o que ele queria. Então, isso eu tenho muito orgulho disso, né? Porque ele realmente, eu não sei como que ele tinha... Bom, também era mais novo e tinha a força de fazer isso, né? Mas eu acho que, assim, a vontade... de ter uma condição melhor, né? Exato. Porque o papai passou por teve uma vida mais dura, né? Dura, na verdade, assim, eu acho que tudo você precisa querer e ter vontade. Então, ele queria isso, né? E tinha vontade, então dava força para ele. Tanto que ele fazia hora extra, que antigamente podia. Não sei hoje se existe isso. Nunca ouvi ninguém falando que está fazendo ao contrário. Estão tudo cortando. E ele tinha a força de ir para Itatiba, ele tinha a força de, enfim, estudar com os amigos, não sei se você lembra. E ele tinha uma vida difícil, porque ele era responsável pela vovó e pela tia Regina, né? Pela irmã. Muito, mas eu acho que eu também, não querendo, desculpe a modéstia, eu ajudei ele bastante. Ajudou muito, óbvio. Eu lembro de você trabalhar um período e depois para 2 períodos para trazer mais dinheiro para casa. Sim. Vendia roupa, não sei se você lembra. Eu lembro disso, né? Verdade, você me levava lá numas costureiras que você fazia. Uma época... Para onde você ia, você me levava, eu ia até. Não, eu queria ajudar também. E a gente não ficar em casa sozinho. Mas olha, você vê, vocês tiveram uma boa educação,
né? Você e a Té, que estudaram quando o Peretz foi uma escola realmente boa. Tenho orgulho de ter trabalhado lá. Foram os anos áureos também, como eu falei do Bandeirantes, falo do Peretz, né? E da Caetano de Campos, tanto que a Caetano de Campos nem existe mais há muitos anos, né? E era a melhor escola pública, era um espetáculo, tinha desde o primário até, né? Então as coisas mudaram, e vocês tiveram sorte também de pegar uma época boa nesse sentido, né? E eu queria terminar com meu nome bom, entendeu? E o papai também se aposentou e eu também já estava cansada, porque não é brincadeira cuidar de casa, ter os filhos e tudo, né? E eu acho que naquela época a mentalidade, mano, você imaginava, eu sei que é uma pergunta até esquisita, mas tá com 82 anos do jeito que você tá, super, hiper bem? Não estou falando que me achava porque velha. Tua referência era tua mãe, que morreu cedo. Até pra mim, mãe, eu achava que... Sei lá, vocês iam mais cedo. Eu também. Pra mim, eu sempre, quando eu falo eu tenho pai e mãe vivo, é uma bênção. Claro, nem a dúvida. E eu feliz de poder ter vocês aí, né? E estar acompanhando. Mais um pouco bisneto, né? Espero poder ser bisa, né? Mas era uma referência antigamente diferente de idade, né? É. Porque não tinha tudo isso de medicamento, a gente não se cuidava do jeito que a gente se cuida. É. E você enxerga isso como? Então, eu fico... Você se assusta de vez em quando? Eu fico surpresa de vez em quando, porque eu também não pensei. Não pensei. Tanto que quando eu fui morar aí na Santilléria, eu não falei que eu já queria ir rápido. Que eu falei, deixa eu mudar, porque sei lá quantos anos eu tenho ainda. Não sabia. É verdade, é uma coisa que a gente não sabe, né? E, para mim, esse problema aí ficou muito marcante, por causa da morte do papai e da mamãe. Então, que até hoje eu não me conformo que eles foram tão novos, os dois. E eu fico feliz de poder estar acompanhando vocês aí, estar com 82 anos, eu me sinto bem, graças a Deus. Tem dias que eu posso me sentir com 92, 102. Mas aí todo mundo, né? Dói aqui, dói ali. Mas assim... mãe, nós viemos andando aqui, o estúdio é perto de casa. Não, mas eu acho que assim... Você veio andando super bem, contando do Pilates que você começou a fazer, que você está se sentindo melhor, deu uma emagrecida. Você não está parada também, não, né? Mas eu nunca... Qual que é a meta, mãe? Chegar a 100zinho? Não sei, se é Você pensa nisso? Não penso. Quem quer chegar no 100 é o papai. Eu não penso. Eu quero chegar bem. Independente. Quero estar bem, né? Independente da idade. Eu não quero estar aí sofrendo, dando aborrecimento para os outros, que é difícil. Não só aborrecimento, a gente fica triste de não poder também, né, ajudar como a gente gostaria, que tem coisas que não tem como. E para mim tá bom. Eu quero ver, gostaria de ver os netos casados. Isso eu gostaria de ver. O Pedro eu já vou, se Deus quiser, vou poder ver formado. Quero ver agora o dia entrando na faculdade. Isso. Coisas que me dão alegria, né? Para poder curtir. É isso. Quero pouco, mas quero só coisa boa. Você quer ver todo mundo bem, você cuida. Quero né? ver... Quando alguém não tá legal, a gente até às vezes né, não quer falar para você porque a gente sabe como você reage, você é intensa com o negócio da família. Sou mesmo, sou ligada com família. Eu acho que isso peguei dos meus pais, né? E estou transmitindo para vocês, porque eu acho que isso é muito importante. Infeliz desse que não, sabe, que não olha a sua família, que não se preocupa, sabe? É muito importante. Para que, então, ter família? Se não é importante, então nem precisava, né? Você viu o bar mitzvah dos netos? Isso. Isso foi uma alegria, porque sua mãe não... não viu nada. Não viu nada, né? Não. Meu pai nem viu, nem te conheceu. E a vovó também não. A vovó... Tinha um ano. Não, mas ela teve orgulho que achou que você era um bebê lindo. Então, a vovó gostava muito de criança também. E, mãe, então falando em criança, e como foi ter neto?
Ai, que eu lembro quando o P nasceu, eu estava doida. Você estava completamente doida. Completamente doida, porque foi uma das coisas que eu queria muito, ser avó, né? Então, para mim, eu embirutei mesmo. Eu lembro. A Sil sempre fala, sua mãe apareceu do nada lá, não sei o quê. Você largou o papai e veio lá ficar com a gente, o parto do P foi longo. Foi longo, foi um fórceps, ele deu um trabalho. Mas eu fiquei tão feliz, ainda mais que o Pedro nasceu tão lindo. Ele era um príncipe, era uma coisa absurda. Uma coisa né? absurda que toda Promatre comentou. Loirinho, mãe? Você imaginava loirinho? Eu ter um filho loirinho com a Sil, que é toda morena? Não, eu tenho as fotos, não, eu curti. O dia também curti, mas eu acho que o Pedro ainda curti mais, porque a Silvana trabalhava. Sim. Então eu levava ele no Ibirapuera com o papai, dava comidinha para os patos. Foi muito gostoso, era uma coisa que eu queria muito. Pena que eu só tenho 2, Bê. Podia ter mais também, viu? Você perguntou para mim, agora eu pergunto para você. Não, é a mesma coisa, mãe. Eu gostaria de ter 3, 4, mas é muita responsabilidade. Lembro quando o Di nasceu, eu fiquei muito nervoso. Eu tava um cavalo com todo mundo porque eu tava nervoso. Eu falei, caraca, mais um. E vou te dizer, mãe, uma coisa. O dinheiro eu achava que eu resolvia, mas eu ficava preocupado. Pô, como que eu vou educar mais um filho, vai mudar a dinâmica da casa, até a hora que eu pensei assim, família. Ele vai ter o exemplo do que eu tive. A gente é uma família super... Graças a Deus, tranquila, harmoniosa, né? Que eu acho que talvez essa palavra que é o que define a nossa família, harmonia. E ele vai ser pelo exemplo, né? E aí eu sosseguei. Não, mas é verdade mesmo. Por isso que eu procuro, porque, infelizmente, eu tive exemplos de outras famílias que os pais não educaram, né? O seu pai com a irmã, muito triste. Né? Às vezes, o próprio pai e a mãe não percebem que eles separam os filhos. Isso é muito importante. Então, tem que agregar, não separar nunca, né? Uhum. Então, como eu vi isso e senti na pele, não queria isso para vocês. Sim, né? Do lado da família do papai nunca teve proximidade, mas Nada, o nosso nenhuma. A nossa era uma diferença assim, absurda, brutal. Né? Absurda. E essas pessoas que não se aproximaram só perderam, né? Porque o que elas ganham? Nada. Ô, Mã, veio outra coisa que eu estava falando que eu fiquei nervoso quando veio o segundo filho. Como eu sou o segundo filho, eu acho que eu nunca te falei isso, ou talvez se a gente conversou, não lembro. Que eu ficava pensando assim, como é ter o segundo filho? Porque pelo P eu tinha uma loucura, me doía o peito, né? Não, sério, me doía o peito. E um dos motivos, eu queria ter o segundo filho, a Sil, não, calma, vamos esperar um pouco, a gente foi ter 4 anos e pouco depois, e eu fiquei muito curioso de como é ter o segundo filho, em relação ao amor, ao sentimento e tudo mais, né? Eu acho que assim... E depois eu vi que, pô, faz diferença nenhuma, mas eu era curioso em relação a isso, porque, sei lá, tem aquela ciumeira, não, minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim, sempre tem, né? Um pouquinho, E daí eu queria ver como era na prática, é ótimo. É ótimo. Você vê que não tem porcaria nenhuma. É um amor incondicional igualzinho. Cada um do seu jeito. Sim. Você pode ter até mais afinidade de conversar com um ou com o outro. Isso. Mas de resto, né? É verdade. Não, então, é como eu disse também. Eu tinha, assim, uma loucura de ser avó. Isso... Eu não nego e tinha Lógico, mesmo. Você adora criança? Ter os seus, eu adoro. Né? Até hoje eu não vejo uma criança na rua, eu brinco de tanto que eu gosto de criança. Verdade. E eu gosto muito de bebê. Tem pessoas que não se... As coxas, né, mãe? As coxinhas, Ai, as coxinhas é uma delícia. Então, eu gosto de bebê. Tem gente que, bebê é sem graça. Eu acho que bebê é tudo de bom. Não tem nada de sem graça, né? E realmente a criança vai crescendo, tem uma hora que ela fica, né? Que perde um pouquinho essa gracinha, né? Vai ficando mais velha, mas assim. Adolescente, que enche o saco. Enche o saco. Cada fase tem a sua. A gente adolescente encheu muito saco, mano. Isso eu não lembro. Eu acho que eu enchi mais o saco de pequeno do que de adolescente. E trabalho na escola.
tive que mudar de escola, fui convidado a sair, que eu adorei, vocês não deixaram, lembra disso? Daí fui parar no Objetivo. Foi. Mas cada um deu aí, deram mais alegria do que preocupação, isso que é o principal. Isso eu acredito que sim. Sim. E é isso, né? E hoje em dia me dão muita alegria de ver as pessoas que vocês se tornaram, os dois, você e a Té. Você eu vejo que é super querido, tá cheio de amigos, isso para mim, eu não sei se eu dou importância, então acho tão bom, tão bonito. Né? É bom, né? E vejo que você cada vez evolui mais, se preocupa em melhorar, né? Que sempre a gente está aprendendo, isso põe na sua cabeça. Beno, eu tenho 82 anos, até hoje eu falo, meu Deus, por que eu não fiz assim? Então a gente aprende. A gente vindo para cá, você falou, pô, por que eu fui fazer Pilates? Por que eu demorei tanto? Daí eu falei, só 82 anos. Pois é. Você nunca foi de esporte, né, mano? Não, também por problema da minha mãe. Exercitar. Não, isso tinha um problema da minha mãe. Eu não sei quem que na família quase se afogou lá há sei quantos anos atrás. Ninguém nadou, ninguém fez nada. Mas você teve um trauma de nadar também, né? A história sim, da pedra lá. Foi. O dia que eu fui aprender a nadar... Foi o papai mesmo que foi te ensinar? Foi. É? Nós íamos muito no clube, né? Uhum. E estávamos na piscina, o papai falou, eu vou te ensinar. No que ele foi me ensinar, um garoto jogou uma pedra e acertou só na minha córnea. Nossa. Acabou com a minha carreira. De nadadora, de Esther Williams. De Esther Williams, logo no momento. Nunca mais eu quis aprender nada. Talvez eu não fosse para nadar, é uma coisa assim que eu acho que, como eu nunca fui motivada, então... Andar de bicicleta, você andava? Eu tinha bicicleta. Meu pai trouxe do Rio de Janeiro para Belém do Pará a bicicleta. Sério? Eu não lembro de você, nunca ver você andando de bicicleta. Para mim, você e atividade física eram duas coisas... Uma outra coisa também que eu lembro, que meu pai me trazia meias 3/4, porque Belém é um calor, não? Uhum. E o papai ia bastante para o Rio, por causa do tio Natan. Aí ele trazia meias 3/4 para mim. E uma outra coisa que ele me trouxe, uma bonequinha pretinha do Rio também. Olha que legal. Que barato. Agora, conversando, eu lembrei dessa história da bonequinha preta, viu? Legal, né? Então, é isso. Eu acho que eu fico feliz de ver, assim, que, no fundo, eu acho que eu eduquei vocês direitinho. Você e a Té. Né? Eu queria ver vocês bem, queria que vocês... enfim, tivesse família. Fico triste que nem vou falar que até não tem filhos, podia ter, né? Mas, sei lá, vai ver que foi o destino. A gente não sabe. E é isso. Mas vejo que vocês estão indo, que vocês estão sossegados, estão sempre evoluindo, sempre, como é que se diz? Peraí, agora eu me perdi. Você enfrentando barreiras, né? Sempre inventando moda, né? Moda. Você vê, tô aqui com Conexão Benão, fazendo algo novo. Sempre evoluindo, entende? Mas eu acho que era o exemplo. O papai também, ele parou de trabalhar, a gente estava preocupado, mas ele, cada hora, inventava, papai 440 volts, né? Inventou, nunca parado, não foi um problema para ele, no fim, a aposentadoria. Não. Tá aí... Já tem 2, 3 anos, o papai está aí com uma demência, isso não foi fácil para a gente, né? Não está sendo. Não está sendo fácil, mas ele está com a gente, né, mãe? Mas olha... Tem as tiradas dele, é impressionante. Impressionante. Ele pode ter lá essa demência, ele não lembra as coisas mais recentes. Ele lembra o passado, agora com o tempo está ficando um pouco mais difícil, sempre com histórias ótimas. Conversa com todo mundo, mas é impressionante como ele está ligado nas coisas, se mostrar algo, o raciocínio é muito rápido, né? Isso que eu não me conformo. A memória, se eu falar agora é quinta-feira, daqui 2 minutos não lembra. Mas a memória, ele sai... Não, o raciocínio, desculpe. Raciocínio, isso. O raciocínio, eu fico boba. Com cada uma que ele sai, eu falo, não acredito. Bom, mas ele está bem, está feliz. Ele quer viver até os 120. Não, 120 não. Está com 89.
E vamos ver se que Deus ajude. E você não pensa nisso, dos 100 anos? Não é um marco? Não. Nem os 90, nada? Não. Tá sossegada, mano. Eu falo que eu tô só com... Eu lembro uma vez você falando assim, não sei se eu quero chegar a 100 anos, é muita coisa. Pois é. Meu Deus, é muito tempo. Isso já tem... Opa, deixei cair aqui. Já tem muito tempo. Mas sabe... Encontrei. Mas sabe o que acontece, Benô? Antigamente não era assim, agora o tempo voa. Vocês veem que os anos... Tá bom? Deu certo aí, Iago? Eu acho que o dia corre, você não tem tempo, entende? Então Mudou isso, mudou pra caramba. Você mesmo fala, nossa, eu não tenho tempo, eu não paro. Eu fazia muito... Às vezes eu falo, mãe, não é por mal, você tem tempo, né? Eu tô lá trabalhando o dia inteiro. Olha, daí você começa, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. Eu falo, não, você tem razão. Não, quando você vê... tudo consome, né? Não, pode acreditar. Eu não sei, antigamente eu rezava para chegar... Acho que eu já falei demais, estou rouca. Pega água aí. Então, na verdade, eu sinto assim que realmente eu fazia muito mais quando eu trabalhava do que agora. Eu sinto isso. Não sei se eu estou errada. Mas também o tempo voa. Amanhã, então, papum, vai embora. À tarde eu sinto um pouco mais longa. E tudo mudou também, essa modernidade, as coisas, eu acho que mexeu com a cabeça, com a gente, assim, de um modo geral, né? Você imaginava ver as coisas? Eu outro dia estava no carro editando um vídeo num aplicativo e tava no Uber, né? Falei, cara, tô editando um vídeo. Daí a gente trocou uma ideia sobre essas coisas, né? Eu não imaginei que um dia eu ia estar com um negócio na mão fazendo tanta coisa. Eu também. E eu ainda peguei uma fase que eu peguei computador, então você pegou uma fase que não tinha nada, né, mãe? Durante muitos anos nada acontecia de modernidade, né? E eu já entrei direto no celular, eu nem peguei computador. Você não usou computador, é verdade. Nada, zero. Porque o celular é muito intuitivo, é muito mais fácil de mexer. Então, eu lembro, a gente deu um iPad para você, o celular, e hoje você tira de letra, né? De vez em quando, os golpes, você fica maluca. Os golpes que me atrapalham. Mas é o dia inteiro de golpe e ligação querendo dar golpe, né? Mas, assim, eu nunca peguei E o papai foi inverso. Ele usou muito o computador e nunca pegou um celular. Ele não quis. É porque ele viu o celular como telefone e o papai nunca foi de telefone. Tinha uma coisa que o papai não gostava, era telefone, né? Tinha trauma de telefone. Tinha trauma de telefone, tadinho. E é isso, viu? Acho que assim, graças a Deus, estamos aí bem, né? Tô tendo uma velhice tranquila, que é importante. Com tudo que o papai não está bem, mas ele também não atrapalha, assim, ele vai dentro do ritmo dele, mas vai. A gente puxa ele, né? Ontem estava no restaurante, estava lá comendo com a gente, fazendo as piadas dele. E é isso, né? É isso que importa, o resto é o resto. Ninguém sabe como que vai envelhecer, nem eu. Eu estou indo aí, vamos ver como é que eu vou. Eu gosto, você sabe que eu tenho uma frase tua que eu sempre falo, mãe, é o basta estar vivo. Vira e mexe quando acontece alguma coisa. Não estou falando de morte nem nada, mas qualquer coisa da vida, né? Sempre tem uma surpresinha. Daí você fala, o que você fala? Basta estar vivo. E é verdade, né? Se está morto, não tem mais nada. Já está lá descansando. E o bom é estar vivo, né? Porque as coisas acontecem, né, mãe? As coisas acontecem e sempre dá para... Quando dá para ajeitar, maravilha, né? Dá mais trabalho, mais sofrimento, menos, mas se no fim dá certo é o que importa, né? Mas a gente não sabe, é uma interrogação. Aí cada um tem o seu destino. E como você lida com as tuas preocupações? Porque você Eu sou super preocupada, isso que é muito mal. Tua cabeça não desliga. Eu puxei isso de você, né? Mas eu tô tentando melhorar, eu fui pra terapia. Pois é, eu já fui pra terapia, mas nem a terapia me aguentou. Você não desliga, né, mãe? Você entra numa preocupação. Eu acho que foi assim, toda a infância, todas as coisas que passaram. Difícil, né, Ben? Sim, com certeza. Não foi fácil para nós. E isso acho que ficou muito enraizado. E talvez também, naquela época, não se fazia, nem tinha esse
todos esses, como chama, psicólogas e tudo isso. A gente tinha que ser forte e acabou, né? E acabou. Então, a gente, do mesmo jeito que a gente ficava fraco, arrumava força para ir para frente, né? E é isso. Mas isso aqui acho que é uma característica minha, de ser super preocupada. E vou morrer assim, não tem jeito. Mas eu sou uma pessoa feliz, todo mundo me acha alegre. Isso não tem nem o que falar. Eu acho que assim, eu transmito para as pessoas isso que eu fico contente. Eles dizem que eu tenho um bom astral, que eu transmito coisas boas. Então, é isso que eu... Você tem uma vibração ótima. E... Fora que você chega, mãe, tem uma coisa que eu acho muito engraçada em você. Você sai falando com Deus e o mundo, e já puxa papo, e já fica amigo, e conversa. Pode ser o frentista, o garçom. Aliás, a gente... Você e o papai, né, gostavam de sair para beber e comer lá um petisquinho, tomar uma cervejinha e coisa e tal. E sempre vocês conheciam todo mundo, vocês conhecem todo mundo. Eu fui outro dia aqui no Sintra e a menina que atende, você que é o filho da dona Elka, sua mãe não tem vindo mais com o seu pai aqui, manda um beijo pra ela, fala que é a menina do cabelo cor-de-rosa. E eu fiquei olhando, Usado, isso eu ia até não pegar muito de vocês. Vocês são muito assim, de trocar ideia, de conversar. A gente conversa. Eita, tá cheio de... Isso é bom. Eu quero, assim, que quem entra na minha casa se sinta bem. Isso a minha casa tem também, um bom astral. Isso eu acho que é super importante. Porque tem casas que você entra, não dá nem para entrar. Você sente? Sinto. Eu tenho isso. Eu entro num lugar, não sinto que a vibração é legal. Uma energia, eu não sei explicar. Isso. Que dá, você olha e fala, puta, vou embora. Deixa eu ir embora daqui. Você tem isso também, mãe? Então eu peguei de você. Aliás, você acha que eu puxei mais quem, mãe? Acho que você mais, assim, fisicamente, acho que eu, né? De rosto, da minha família. E até da família do papai. Apesar de papai não ser nem loiro, nem de olho azul, mas é o lado lá. Mas eu acho que é da gente. E de comportamento, sei lá. Aí é meio misturado? Acho que é meio misturado. Deu uma mistura. Sou mais para polonês ou para ucraniano? Ou dá um mix aí? Acho que é misturado mesmo. Um pouco daqui, um pouco de lá. Mas, no fim, a gente é um pouco misturado, né? Sim, mesmo. Uma grande mistura. Meu pai era quieto. Minha mãe que era mais conversadora, assim. Eu achava que ele... Não. Aliás, ele tinha muitas pessoas amigas lá, que eles tiveram uma loja, eles tinham os vizinhos. Até por ter loja e tudo mais. É. Então o titio é meio parecido com o vovô? Ele era mais fechado. Ah. E é isso. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente preocupada, que não deveria, mas... Não deveria. A gente é o que é, né? O papai já... Não é agora. Ele é 10 vezes mais. Não, ele era preocupado diferente. Ele é muito preocupado com ele, eu acho. Com a pessoa dele. Então, mas com as coisas dele. Sim, era numa intensidade pelo amor de Deus. absurda. Eu não sou preocupada comigo. Eu sou preocupada mais com os outros. Não, que eu falo, mãe, você não tem como resolver o problema dos mas outros. você vê como que a gente... Às vezes a gente não consegue resolver o nosso, que você vai resolver dos outros. Não, mas você vê como que a gente é, né? Cada um com seus problemas, né? Cada um com suas manias, não dá para suas manias, exato. Acho que já falei demais. Quer terminar? Tá bom? Eu não sei. Eu acho que para mim, até que eu conversei, foi uma delícia. Que bom, mãe. Você estava preocupada. Eu também, né? Não, você falou, o que nós vamos falar? Mãe, não faço a menor ideia. Não, porque vai dar tudo certo. Eu não trabalho com franquia. Não, mas esse programa não é sobre franquia. E, na verdade, eu acompanho. Que tem uma mulher de 82 anos que passou um monte de coisas, trabalhou, que não era tão comum, foi voluntária. Até hoje é voluntária, mais sossegada, porque tem outras coisas para contar. Contou a história de uma família que fugiu da guerra. Não, eu acho que assim... mãe, é muita coisa que um monte de gente não faz a menor ideia. Imagina, eu acho que todo mundo no começo estava lá, como é que um bando de polonês naquele frio de menos 40 graus foi para sair para mais 40 graus em Belém? Eu sempre penso isso. Porque... Mas você sabe que eu acho que eu acabei não comentando isso. O vovô, o pai da minha mãe, eu acho que morreu de câncer. Mas naquela época nem se sabia. E ele, lá na Polônia, lá é muito frio. E não estava se dando bem.
E o médico, o médico que estava atendendo ele, falou, seria bom ele ir para um lugar mais quente. Bom, aí o lugar mais quente... Mas você vê, eu acho que também foi uma coisa de destino, sabe? Porque eles já estavam aqui, não sei se estavam pensando em vir. Uhum. Senão não estaria nem aqui contando a história da família. Todo mundo morto. E então uma das coisas, bom, claro que também estava horrível viver lá, misturado que lá o médico falou que ele não ia aguentar por causa do frio. Sim. Aí trouxeram ele para Belém, que aí ele acho que não aguentou de calor, não sei como é que foi. O lugar mais quente do... Pois é. Bom, no fim, claro que ele faleceu, porque não tinha também, do mesmo jeito que... Eles chegaram, então, quando o papai estava nascendo. Mais ou menos. 1936? Mais ou menos. Papai é de 36? Porque a tia Nunha é de 34. Ela tinha 2 anos e meio, eu calculei 36, 36 e meio. Entendeu? Mas você vê. E é isso. Então, você vê como que são as coisas, né? E estamos indo, viemos parar aqui hoje. E eu estava preocupada. Eu falei, pô, não entendo disso, eu não entendo aquilo. Mas você entende de conversar, mas você abriu o programa. Mas eu Bom, como você abriu o programa, né? Não, desculpa, eu te cortei, que você ia falar. Não, e foi super bom. Gostou? Até achei que eu não ia ter o que contar, ainda se a gente tem muito mais, puxar uma vida, né? Mais um pouco vida. Embora. As nossas viagens de férias, que também foi super boas. Vamos agora, daqui... se Deus quiser. 8 dias vamos viajar juntos de novo. Isso também, para mim, é uma alegria grande, que desde que o Pedro nasceu... Você falou de viagem, lembrei de uma. A gente foi para Cancún, já deve ter uns 8 ou 9 anos. Dona Elka, com 70 e poucos anos de idade, não sabe nadar porque levou uma pedrada quando era jovem. O que você fez em Cancún? Porque tem foto e tem vídeo. Você lembra? Com um golfinho. Você entrou numa piscina, com um golfinho. Botaram lá o salva-vida, a boia, e você foi puxada, Dona Elka, por um golfinho, mano. Foi. Coisa surreal, meu. Eu olhava aquilo e falava assim, meu, você tava com o quê? 71? Por aí. Por aí. O papai foi também, com quase seus 80. Não, mas o papai tava jóia. Tava beleza. Ele ainda tá de saúde, ele tá ótimo. A cabeça que já não tá ajudando tanto. Mas, pô, mãe, foi muito surreal aqui. Foi. Os 2 netos vendo, todo mundo ficou orgulhoso. Tem foto, vídeo, tem tudo gravado. Foi gostoso, foi ótimo. Como a gente se divertiu. E a gente lá. Junto lá. Comendo milho doce, lembra? Milho, nossa, com coco. Milho, milho cozido no coco, coco, né? Nossa, até hoje não consegui aprender essa receita. Porque tem que ser o milho deles lá, mexicano. Foi tudo. E você vê, a gente vai assim, viajamos juntos, nunca brigamos. É bacana o negócio. Umas briguinhas aqui, outra ali. Não, mas assim... Pra dar uma apimentada. Mas eu acho que assim, se nós realmente... nos suportávamos uns aos outros, a gente não ia fazer isso há 20 e poucos anos. Sendo que Silvana vai também, né? Que é agregada. Vai todo mundo. É um barato. Vai todo mundo. Não é bom? Pô, a gente ia lá pra Camburi, ficava numa casinha. Depois a gente foi pegar uma casa, Lembra uma casa a primeira? Maior. Mas era um troço desse tamanho, dormia um em cima do outro. Lembra? Aliás, a gente já tem isso de família. A gente ia pro Guarujá, na casa da tia Nunha. Todo mundo, eu lembro, acho que o Beni virado pra lá e eu pra cá. E todo mundo dormindo junto. A gente era, as fases mais legais da vida, mãe. Né? Muito. Aquela primeira vez que nós fomos pra Camburi foi o dia... o Pedro, acho que era pequitinho. Dormia com você. Dormia comigo. Nem dormia com a gente. E vocês lá no alçapão, sei lá o que era aquilo. Um lugar lá que a gente escolou, não sabia nem o tamanho, né? E a gente se divertiu pra burro, nunca teve frescura, né? Bom, agora chega? Então chega, mas você... Olha, obrigado pela paciência de ouvir. Foi, assim, super gratificante. Eu não imaginei que eu ia ficar tão feliz de estar no programa Conexão. Benão. Benão. Mas você nem me chama de Benão. Não. De vez em quando, né? Eu chamo de Beninho. É Beninho. Pra minha mãe é Beninho. Você é Beninho, Beno, né? Pra mim... aliás, explica, de onde veio esse nome Beno? Eu nem vou explicar, muita bagunça. Explica aí. Ontem a gente tava falando disso, até descobri que meu nome em hebraico é outro, eu fiz confusão. Não, então, o teu nome... Conta como foi. Os judeus costumam homenagear
os entes queridos que já descansaram, que estão mortos. E você, até Esther, a primeira foi menina, a Esther. E meu pai ficou super feliz que eu ia ter uma filha. Aliás, ele não sabia, estou falando errado, até parece que sabia. Não sabia, né? É verdade, né? Aí a gente conversava, se for menino... Gozado, falando agora com você, eu não lembro se tinha nome para menino na época, sabe? Ele só falava o seguinte: eu sei o que aconteceu. Teve uma coisa muito interessante, vou contar para vocês, porque vocês nunca ouviram isso. Em Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, em seguida nós temos o Yom Kippur. O Yom Kippur, que é o Dia do Perdão. No Yom Kippur, a gente tem um ritual que pode ser, antigamente se fazia com... Quem é homem fazia com galo, quem é mulher fazia com galinha. Faz uma caparota, capará. E... Eu não sei o que é capará. Então, essa capará é o seguinte, é um donativo que você dá para uma entidade. Antes eram feitos com... Não se dava doação, agora é feito com dinheiro. Se dava o animal. Se dava o animal. Então, a pessoa comprava uma ave, né? E isso se chama capará. Tá. E tinha um ritual que era para passar em cima da cabeça, tinha uma reza, e meu pai que fazia essa reza. Quando foi... e depois levava no asilo dos velhos e dava essas aves que faziam assim, a caparota para a instituição. Aí o meu pai fez para mim, eu estava grávida, e naquela época realmente não sabia. E ele fez para mim, né? E não preciso dizer, depois que ele pôs a galinha no chão, a galinha pôs um ovo. E isso era um bom sinal? Ele falou, você vai ter uma menina. Que legal. Olha, agora até me arrepio. Caraca, mãe, que legal. Você vai ter uma menina e ela vai se chamar Esther, o nome da minha mãe. E foi assim que até tem o nome de Esther. Então nem pensou em menino. Tá. Nem pensou. Puta, que legal. E aí todo mundo... porque você tem uma barriga para frente, porque você não sei o quê. Bom, você vai ter menino. Quando estava esperando. Menino e vai ter um meninão. Bom, até nasceu. Piquititiuca. Um rato, né? Um ratinho. Sem cabelo. Sem cabelo. Só tinha aquele olho azul lindo. E não preciso dizer que foi menina. Meu pai ficou doido. Ainda mais com essa história do ovo. E ele, quando ele via... Infelizmente, ele viu 2 anos ela. Quando até chegava, e até era muito bonitinha de pequena, era muito fofa. E com aquele olhinho azul, com aquele cabelinho, e eu procurava enfeitar ela, tudo. Quando ele via, chamava ela de mãezinha. Não chamava nem de Esther, mãezinha. Então, não preciso dizer que isso me pôs, e ela carrega esse nome, e eu muito feliz com isso. Quando foi com você, também não sabia o que era. Aí... Teve caparota? Teve caparota, mas não aconteceu nada. Não teve ovo? Não, teve todo. Sempre meu pai, desde que eu me lembro, tinha esse negócio de caparota. Para todo mundo. Para todo mundo. Que barato. Né? Aí, e depois eu senti falta quando eles morreram. Aí eu tinha uma pessoa que fazia para mim e ultimamente, eu vou ser honesta, não faço nem com dinheiro, nem com galinha, com nada. Tá. E aí nasceu menino. Mas antes de nascer, vocês não pensavam, se for menina vai ser isso, se for menina vai ser aquilo? Olha, Beno, nesse inteirinho, adivinha o que aconteceu? O vovô morreu. Eu estava péssima. Eu fiquei muitos anos ruim. Ele levou deprimida, tudo, e eu tinha que trabalhar. Foi uns 10 anos difíceis para mim. Viu? E a minha mãe doente em casa, com criança pequena. Foi difícil. E aí, nasceu o menino, se eu dei do lado, né? Nossa, aí tinha que ser. Como era menino, graças a Deus... Não, graças a Deus não, o vovô
já tinha falecido, mas aí o Beni ganhou o nome. Do vovô Benjamin. E aí nós então fomos... fazer alguma coisa para a família do lado do papai. Tá. Isso. Aí demos o nome dele. O nome dele, na verdade, era... O nome do pai do meu pai. Isso. Meu avô. Seu avô. Eu nem conheci, nem você conheceu, né, mãe? Não. Devia ser boa pessoa. Morreu na rua, teve um infarto e morreu. E aí... daí ficamos, o Bernardo, sei lá, eu não... Qual que era o nome dele? Era Bernardo, mas na certidão dele estava escrito Berco. Que era o nome ucraniano. Eu não sei, eles... Lá era tudo complicado, até o nome foi difícil. Pode ser que não entenderam direito e escreveram qualquer coisa. Sei lá. Então, aí eu falei, dá Beno, que eu achava bonito. Eu acho bonito o Beno. Pode ser que é curtinho, tudo, mas eu acho legal. Não sei, eu acho que o nome quem faz a pessoa. E como eu gosto de você, para mim, eu acho o nome lindo, eu não estou nem aí. É isso que importa. Se minha mãe gosta, dane-se o mundo. Aí eu falei, mas Bernardo, eu achei um nome tão, assim, mais forte. Não queria. E o Beno eu achei um nome bom, curto, bonito. Aí ficou Beno. Tá bom? Gente, obrigada. Espero que eu não cansei vocês de contar, mas assim, tem muita história. Eu acho que é interessante para alguns que não conhecem a religião judaica, que tem tantos ritos, né? E é interessante de saber, tá bom? Então, valeu, obrigada aí para todos. Então é isso, ela fechou a Conexão Benão, encerrando com a minha querida mãe, uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, está aqui hoje do meu lado, tinha que estar. Conexão com cordão umbilical, só com você, mãe. E eu acho que assim, e tá do lado do meu querido filho, foi muito bom. Adorei. Um beijo aqui na minha mamacita. Fez bem pro meu dia. Obrigada, mãe. Não, obrigada a você, né? Obrigada a você, Benão. Valeu.